eu sou Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos fazer um texto do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, com o título Regeneração da Humanidade. Mas antes disso, vamos até reforçar com vocês, para vocês nos auxiliar. Vamos juntos, se una a nós, vamos juntos trabalhando para o futuro, divulgando ensinamentos espirituais, da doutrina espírita, espiritualista de uma forma geral, para que as pessoas entendam algumas leis, algumas chaves para facilitar a própria vida. Então, vamos lá. Regeneração da humanidade. Precipitem-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora. Aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Olha aí. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem porque decorre da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Todas as escrituras encerram grandes verdades sobre o véu da alegoria, e por se terem apegado à letra é que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreender o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo vem revelar. Daqui em diante, com o auxílio desses conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Então vamos pensar aqui, Aqui já fala de cara, antigamente falava assim, em muitos textos, aproximam-se os tempos. Então já mudou, os tempos são chegados, o momento de transição, de transformação é agora, nós já estamos nele, já estamos passando por ele, algumas décadas inclusive. Não começou em 2021, isso é algumas décadas que essa transformação, esse momento de transição, de mundo de expiação e provas passando para mundo de regeneração, já está a pleno vapor, acontecendo já. Quando a gente pensa aqui também, essa questão aqui de as escrituras encerrarem grandes verdades sobre o véu da alegoria, é bom a gente lembrar que os espíritos eles vão revelando as coisas para a gente de acordo com que a gente consegue entender, consegue assimilar aquilo lá, E foi necessário, muitas vezes, colocar as verdades sob forma de alegorias, parábolas. Jesus, então, era mestre disso, de usar parábolas. À medida que ele ensinava, ele falava tanto para as pessoas que estavam ouvindo ali, quanto ele falava também para o futuro, para os séculos, para os milênios na frente, e ainda falava para o lado espiritual da coisa. Então, como um grande educador, o maior educador que o nosso planeta já viu, passou por aqui, está por aqui, ele já deixou a coisa assim por parábolas para que em todos os momentos da humanidade, do tempo, a gente conseguisse entender de acordo com a nossa capacidade. À medida que a gente vai melhorando o nosso entendimento, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando o nosso entendimento. Bom, essa questão da chave aqui. A doutrina espírita, ela ensina para a gente várias chaves, como, por exemplo, reencarnação, mediunidade, lei de causa e efeito, que é Deus, Jesus, o Cristo planetário, lei de evolução. Então, várias chaves. Com essas chaves, muitas chaves. Isso aqui é só um resuminho, só uma pincelada, alguns exemplos. Então, com essas chaves, a gente consegue assimilar, entender melhor as coisas. Por exemplo, como a gente sabe que Deus é o máximo de virtudes, Pai, o máximo de virtudes, onde estiver falando lá que Deus mandou matar, passar fio de espada toda mulher, homem, criança, animal, não foi Deus, que como Deus é o máximo de virtude, Ele não mandou fazer isso. O Filho de Deus, lá, um humano, fez e falou que Deus mandou fazer, se escondeu atrás, ou utilizou desse recurso porque achou que era mais firme, mais necessário. Então, com essas chaves, a gente consegue interpretar melhor essas obras,
quando fala de mediunidade, quando fala que as pessoas estão vendo os anjos, né, estão se comunicando, todas essas chaves facilitam isso aí. Então o estudo é muito necessário. O Evangelho segundo o Espiritismo está lá assim, amai-vos e instruí-vos. Esse amai-vos é desenvolver as suas virtudes, é trabalhar no bem, sentimentos positivos, né? E o instruí-vos é realmente estudar, escutar palestra, fazer curso, seminário, abrir a mente, porque a gente ainda tem um potencial, a gente tem um potencial gigantesco, mas a gente tem muita coisa ainda para conseguir trabalhando, e é trabalhando que a gente vai conseguir as coisas. Aí, vamos seguindo aqui, né? Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, né? Porquanto nenhum vereis, e os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Não sentis que como vento sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo se acha na expectativa e como que presa de um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. A gente vai percebendo, né, no planeta algumas mudanças, algumas agitações assim dos países, das pessoas, né? Certas coisas, sentimentos vão se transformando, coisas que eram aceitas antes, de repente agora já não é mais aceito. Mas isso aí é um sinal da lei de evolução funcionando, porque à medida que a gente vai evoluindo, abrindo o nosso entendimento, aquela coisa do mundo velho, do homem velho que existe em nós, os preconceitos vão desabando, deixando de existir. Até porque na doutrina espírita, que ensina a questão da reencarnação, você pode nascer como homem, mulher, espírita, católico, budista, islâmico, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a classe social. Então, se você hoje usa de preconceito, humilha, castiga alguém por uma determinada condição, na outra reencarnação você pode nascer naquela condição que você estava experimentando. Então pense nisso, porque aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe, né? Deus não fez as pessoas para se prejudicar, machucar uns aos outros. E como Jesus, segundo a revelação, amai-vos, amar a Deus, amar o próximo, amar como Ele nos amou, perdoar 70 vezes 7 vezes. Então, quem é cristão, teoricamente, teria que seguir os ensinamentos de Jesus, né? E Jesus não ensina coisa diferente disso, não. Não ensina até ódio, não. Conflito, preconceito, não ensina isso. Vamos ver mais um pedaço, né? Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação, e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então, essa questão da evolução já é uma lei de Deus. Tudo vai evoluindo, tudo vai melhorando. Então, pensa que se não fosse dessa forma, a gente ia estar como homens das cavernas até hoje. Australopitecos, homens de Neandertal, a gente ia estar dentro de uma caverna ainda, não teria evoluído ao ponto que a gente chegou hoje, né? E essa evolução é eterna. O espírito é eterno, ele evolui constantemente, né? Ele precisa, por enquanto, ainda da questão material para evoluir. Então, essa lei da evolução, ela se manifesta ao nosso redor. Tudo evolui.
As plantas evoluem, os animais evoluem, o ser humano evolui. Pensa no ser humano uns 50 anos atrás, não tinha nem internet ainda. Olha a diferença que tem. E até a questão das informações, o tanto de informação que a gente vai recebendo, é tanta informação que você tem até que, de certa forma, selecionar, para não ficar ocupando a cabeça aqui com informação não muito boa. Bom, do mundo de expiação, a terra mudará um dia em mundo de todos, e habitá-lo será uma recompensa, em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. Como já chegou esse tempo, uma grande migração nesse momento se opera entre os que a habitam. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, delas se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculo ao progresso. Irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se, substituí-losão na terra espíritos melhores que farão reinem entre si a justiça, a paz, a fraternidade. Então vamos pensar aqui com os botões, né? Primeiro, essa questão de mundo de expiação, mundo de todos. Kardec coloca no Evangelho, segundo o Espiritismo, coloca lá uma classificação de mundos, né? Mundos primitivos, de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes, mundos celestes ou divinos. Dentro dessa classificação, a classificação é mais para ficar mais fácil do entendimento, né? Mas entre um e o outro, ou mesmo dentro de um desses níveis, existem muitos outros subníveis, vamos pensar assim. Tudo evolui, inclusive o planeta evolui. Então o planeta Terra já foi um mundo primitivo, que evoluiu, passou para o mundo de expiação e provas. E agora chegou a hora de evoluir, a evolução é constante. Chegou o momento dessa outra transição, passar de expiação e provas para o mundo de regeneração, que é o que está acontecendo agora, né? Que é o que está acontecendo agora. Bom, para que isso aconteça, ele fala aqui um negócio muito interessante. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspiram. Pensa aqui, gente, o planeta de regeneração não vai ter, os estudos demonstram que não vai ter doença, não vai ter guerra, não vai ter droga, tráfico de gente, tráfico de órgãos, não vai ter nada disso. Isso quer dizer que quem trabalha com isso, quem considera isso um trabalho, ou muda de vida, ou não vai poder ficar aqui no nosso planeta Terra. Porque, como disse aqui, para que o mundo se transforme em regeneração, é claro que é aos poucos, né? É aos poucos que vai acontecendo isso. Para que isso aconteça, todo mundo que estiver ligado ao lado negativo da força, né, alheios ao sentimento do bem, serão excluídos, serão encaminhados para outros planetas. Existem dezenas, milhares de bilhões, de trilhões de galáxias, então é muito chão, o universo é gigantesco. O Wikipédia, né? O Wikipédia fala que tem as galáxias, as areias no deserto, nas praias, cada grãozinho daquilo lá é como se fosse uma galáxia. Então imagina o tanto de grão de areia que tem no nosso planeta Terra, seria como se fosse galáxias esparramadas aí pelo universo afora. Então é uma coisa assim gigantesca, muito grande, que tem, cada planeta é como se fosse uma escola, né? O fulano está aqui na escola Terra, já repetiu de ano, aqui já não está conseguindo aprender mais, então pega o fulano e transfere para outra escola, de acordo com o nível de evolução dele, né? E Deus é tão grandioso nisso aí, que pensa aqui no nosso planeta, à medida que esses bilhões de espíritos vão saindo daqui, espírito ainda apegado à matéria, que gosta da maldade, vão saindo daqui, indo para outros mundos, e ao mesmo tempo vai reencarnando outros espíritos com sentimentos melhores,
o planeta Terra vai mudar, vai melhorar, né? Vai conseguir realmente passar para o planeta de regeneração. E esse pessoal que está saindo daqui e que tem a inteligência já desenvolvida, a parte moral é que anda meio capenga ainda, mas eles vão chegar nos outros mundos com essa inteligência já adquirida e vão acabar auxiliando os outros mundos na questão da evolução. Então, com uma tacada só, auxilia o planeta Terra, porque está tirando esse pessoal que insiste na maldade, cada um gera energia, cada um gera ações das sombras, né? Então, tira esse pessoal, leva para lá e reencarna pessoas, espíritos mais evoluídos aqui, mais esclarecidos, e ao mesmo tempo auxilia aqui o planeta Terra, e ao mesmo tempo ainda auxilia os outros planetas para onde eles vão ser levados, onde a inteligência deles já adquirida vai facilitar a evolução dos outros mundos ainda. Auxilia de tudo quanto é forma. Bilhões e bilhões de espíritos vão ser auxiliados ao mesmo tempo devido a essa manobra que fica dentro do planejamento espiritual daqueles espíritos que coordenam o planeta Terra, coordenam o sistema solar, que está na cúpula. Não, vamos mais um pedacinho aqui. Aí fala lá, né? A Terra, dissemos, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Tudo, pois, exteriormente se passará como de costume, com uma única diferença, embora capital, a de que uma parte dos espíritos que nelas encarnam não mais encarnarão. Em cada criança que nasce, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. Assim desapontados ficarão os que contem com que a transformação resulte de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Então, olha que coisa interessante. Não é uma coisa, a evolução não dá saltos, né? A evolução ela vai acontecendo devagar e sempre ali. Cada um dando um passinho de acordo com as suas pernas. E essa transferência vai saindo espírito atrasado, vai entrando espírito que quer o bem. Não é que vai ser espírito evoluído, mas pelo menos que já tem uma propensão ao bem, já atingiu uma certa evolução que está acima da média do planeta aqui, né? Então, automaticamente, esse pessoal que vai reencarnando, eles vão amadurecer, vão se tornar adultos, vão ter as suas profissões, com a mente já aberta, né, mais ampla, eles não vão permanecer naquelas questões erradas de corrupção, de levar vantagem em tudo. Esse tipo de caminho, ou falta de caminho, né? Para quem está chegando assim, com essa tarefa de auxiliar na evolução do planeta, eles já vêm meio que liberados disso, porque eles já evoluíram o suficiente para saber que esse não é o caminho. A época atual é a de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistis a partida de uma e a chegada de outra. E cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. Então essas duas gerações, né, já está acontecendo essas mudanças, saindo os espíritos mais atrasados ou chegando os espíritos mais propensos ao bem, né? As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e modos de ver inteiramente diferentes, opostos. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em geral, precoces, junto ao sentimento inato ao bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comportará tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão dispostos a assimilar as ideias progressivas e aptas a secundar o movimento regenerador. Então, vamos pensar aqui, né? Então, esse pessoal que está chegando, eles trabalham muito com a questão da intuição,
inata. O cara já tem aquela percepção um pouquinho diferente. E até a questão das mudanças de hábitos, por exemplo. Vamos pensar um aqui assim, por exemplo, comer carne. Tem muitas crianças que não comem carne, muitos jovens que diminuíram bastante o consumo de carne, alguns não querem comer de jeito nenhum. E é uma coisa errada? Não, não é errada. Cada um tem que se adaptar, né? O que ao contrário, né, distingue os espíritos atrasados é primeiramente a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância de apego a tudo que é material. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que recalcitram em emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade. E os homens de bem sofreriam sempre com o contato dessas criaturas. Livre deles a terra, os outros caminharão desembaraçadamente para o futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo, em recompensa de seus esforços e da sua perseverança, enquanto uma depuração ainda mais completa não lhes abre o pórtico dos mundos superiores, né? Então, aqui já deixa assim, alguns sinais dessa geração antiga, essa geração velha. Muitos vão sair daqui porque insistem na maldade, né? Um desses sinais é a revolta contra Deus, a negação, né, de Deus, da providência, de qualquer poder acima da humanidade. Vocês acreditam nisso? Tem uns que ainda falam assim, mas como é que você acredita que morreu não acabou? Ninguém nunca voltou de lá para contar como é que é. Olha o tamanho do erro, do engano, né? Porque o que mais acontece é justamente os espíritos voltando a falar como é que está o lado espiritual da coisa. Então, ainda mais quem participa de estudos, de trabalhos mediúnicos, os espíritos vão se manifestando e vão contando como é que é o lado de lá, através das suas histórias, dos seus casos. Um suicida chega lá sentindo dor. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é primeiramente a revolta contra Deus, pela negação da providência de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais de orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância de apego a tudo que é material. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que recalcitram em emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sofreriam sempre com o contato dessas criaturas. Livre deles a terra, os outros caminharão desembaraçadamente para o futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo, em recompensa de seus esforços e da sua perseverança, enquanto uma depuração ainda mais completa não lhes abre o pórtico dos mundos superiores. Então, a gente já pensa aqui também, o que distingue os espíritos atrasados? Aqui já tem alguns sinais, né? Como, por exemplo, a revolta contra Deus, a negação da providência, de qualquer poder acima da humanidade, aquela propensão instintiva que eles têm, né, para as paixões degradantes, aqueles sentimentos antifraternais de orgulho, de ódio, ciúme, cupidez, apego à matéria. Então isso tudo é sinal de espírito que ainda está na geração antiga. O homem velho que a gente tem que, de certa forma, retirar de nós. São os preconceitos, os orgulho, essas situações assim, nesse sentido aí. Com referência a essa imigração de espíritos, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aí hão de voltar, porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo. Neles a casca está mais estragada do que o cerne. Uma vez subtraídas à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa da que as viam quando vivos,
conforme os numerosos casos que já tendes apreciado. Para isso, terão a ajudá-los os espíritos bons, que por eles se interessam e que se esforçam por esclarecê-los e por lhes mostrar que errado era o caminho que trilhavam. Pelas vossas preces e exortações podereis contribuir muito para que se melhorem, porque há perpétua solidariedade entre os mortos e vivos, né? Não haverá, pois, exclusão definitiva senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornarão surdos aos apelos do bem e da razão. Esses mesmos, porém, não estarão voltados à perene inferioridade. Dia virá em que repudiarão o passado e abrirão os olhos para a luz, né? Um dos objetivos do espírito é a evolução, é melhorar. Só que assim, a evolução, a velocidade da evolução, ela é pessoal, depende de cada um, depende dos esforços que cada um faz, não é uma coisa lógica. Se você trabalha mais numa certa questão, você acaba desenvolvendo aquela questão. Se você não liga para isso, você não vai desenvolver naquela questão. É a mesma coisa aqui. Mas aqui cita a questão da imigração dos espíritos que já está acontecendo, né? Se a gente fosse dividir assim, um umbral em 3 partes, né? Um umbral grosso, um umbral médio e a outra primeira parte mais leve, alguns mentores nos orientam que essa parte do umbral grosso, a mais pesada, essa está sendo esvaziada assim com mais empenho, porque eles acabam influenciando milhões, bilhões de pessoas, né? Então, se a gente trabalhar recolhendo, isolando, encaminhando esses irmãos, já vai estar ajudando demais da conta, né? Demais da conta. E aqui ainda fala que, assim, pela lei do progresso, da evolução, esse pessoal que está sendo transferido, igual aconteceu de vir de Capela para cá, né? Muitos milhões de espíritos vieram de Capela para cá, porque eles estavam passando pelo mesmo problema, pela mesma situação de transição que o planeta Terra agora se encontra. Então, quando vieram de lá para cá, acabou ajudando os espíritos de Capela, porque é o mesmo procedimento, né? Traz os mais apegados à matéria para cá, o que quer continuar na maldade para cá, e reencarna outros espíritos mais evoluídos lá. Então, acaba que lá evolui. E chegando esse pessoal, que a parte moral ainda não está tão desenvolvida, mas a parte do conhecimento intelectual, tecnológico já está mais desenvolvida, acaba ajudando também o nosso planeta, acabou ajudando e ajuda, né, o nosso planeta aqui com relação à tecnologia, com a evolução mesmo da informação. Então, esse pessoal que foi transferido de lá para cá, eles continuam evoluindo. E aqui muitos já conseguiram resolver as suas pendências, as suas questões. Alguns voltaram para a Capela, outros foram para outros planetas, até mais evoluídos do que a Terra. Isso depende muito do trabalho. Existe aí uma solidariedade, né, no universo. Aí. São escolas, os planetas são escolas. Você está na escola A, de repente não está funcionando na escola B, você está repetindo, não está aprendendo, às vezes pega você da escola A e passa para a escola B. Passa para a escola C, de acordo com a necessidade. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá a opor mascarará, por efeito de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados correrão a sua própria perda. Provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios, né, se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrer, estarão riscados do mundo dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento da circunstância, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então vamos lembrar aqui, gente, que existe um planejamento da espiritualidade. Eles sabem, eles planejam para milhões de anos, para milênios aí na frente,
quando foi construído o planeta Terra, né? Quando Jesus coordenou a construção do planeta Terra em torno aí de 4,5, 5 bilhões de anos atrás, né? Porque Jesus já era um espírito de luz naquela época. Dentro do planejamento já foi calculado que o mundo passaria por essas fases, né? Mundo primitivo, de expiação e provas, regeneração, e cada fase dessas acontece algumas revoluções para sair de uma situação e poder entrar em outra situação. Isso já é normal, mas está tudo dentro do planejamento divino. E lembrando que o espírito é imortal, ele não morre, o espírito não morre. Ele pode mudar até de planeta, mas ele não morre, continua vivo, continua pensando, tendo objetivos e correndo. Se a gente for pensar aqui também, é mais um motivo para ajudar a transmitir o conhecimento espiritual da coisa. Quando fala aqui a questão do suicídio, mas quando a pessoa começa a entender que o espírito continua vivo, ele pode achar que está com um monte de problema e ele acha que essa falta de caminho, que é o suicídio, vai resolver os problemas, vai acabar com os problemas, mas se o conhecimento espiritual chegar até ele e ele for entendendo como é que funciona o negócio, ele não vai mexer com isso. Ele não vai mexer com isso. Né? Bom, contudo, através da escura nuvem que vos envolve, em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da Era Nova. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os povos do globo, e os povos estendem uns aos outros as mãos. A barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raça e de seita que causaram o derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. O fanatismo e a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. O mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação que já dura há um século. Então esse momento de transição é como se fosse uma gestação do nenenzinho, que já dura, aqui está falando aqui na época que foi escrita a mensagem, que já durava um século. Está vendo que é períodos, não é de repente, estalou o dedo ali, daqui para lá é regeneração. Não funciona desse jeito, né? A evolução não dá saltos. Então ela precisa de um tempo para ir amadurecendo, para ir tocando a consciência das pessoas, porque são as pessoas que criam a realidade aqui, que transformam também essa realidade. A gente percebe sempre a questão da evolução funcionando aqui, né? Também aí tem sinais nos tempos. Mas enquanto os outros são os da agonia do passado, esses últimos são os primeiros vagidos da criança que nasce. Os precursores da aurora que o próximo século verá despontar, pois que então a geração nova estará em toda a sua pujança. A fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortifica, que os une e confunde num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. Então, do mesmo jeito que era sinal da geração antiga a questão do orgulho, do egoísmo, ciúme, das paixões, o apego material, esses são as características, sinais da geração antiga. Mas a geração nova que está chegando aí, que já está trabalhando há algumas décadas, inclusive, né? É a questão da fé inata, a fé raciocinada, que vai unindo, que traz assim, que combate até de certa forma a questão da incredulidade, do fanatismo, que são contrários à questão do progresso moral e social, né? O Espiritismo, então, é a senda que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação, a incredulidade e o fanatismo. Incredulidade, porque demonstra, o Espiritismo tem a prática, os Espíritos se comunicam, se manifestam, conversam, respondem perguntas, contam as histórias, né? E a questão do fanatismo também. O religioso fanático é um ser perigoso. Olha na história da humanidade aí.
Inquisição, cruzadas, Guerra Santa, até hoje acontecendo aí situações que se matam em nome de Deus, como se Deus fosse querer a morte dos seus filhos, né? Então, porque faculta uma fé sólida e esclarecida, desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos modos de ver da nova geração, pelo que, no coração dos representantes desta, ele se achará inato em estado de intuição. Assim, pois, a era nova vê-lo-á engrandecer-se e prosperar pela força mesmo das coisas. Tornar-se-á a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Tá vendo? Também no Evangelho, coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as 3 revelações, né? A primeira revelação, Moisés. Com Moisés veio aquela questão do Deus único, os 10 mandamentos. E quem quis, naquele momento, seguir as ideias de Moisés, de certa forma tinha que deixar um pouco de lado as outras ideias para se concentrar no conhecimento que Moisés passava. Aí veio a segunda revelação, Jesus. Na época de Jesus foi algo semelhante, né? Porque ele veio trazendo aquela ideia de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, amar como ele nos amou, de perdoar 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Então, para seguir Jesus, muitos tiveram que abandonar um pouquinho os conhecimentos ali de Moisés, ou de certa forma passar a entender que Jesus ali abria novas fronteiras, né? Então, para poder seguir Jesus, tiveram que abandonar um pouco o conhecimento antigo. Aí vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita. É a mesma coisa, para seguir a doutrina espírita, que fala de reencarnação, de imortalidade dos espíritos, um monte de situações aí. Você também tem que adaptar um pouco o seu conhecimento, as suas informações, com relação ao conhecimento que é dado pela doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela tem uma grande tarefa, o espiritualismo, de uma forma geral, tem uma grande tarefa, que é a questão da divulgação do conhecimento espiritual. A questão de que existe consequência pelo que você faz. Então, se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Lei de ação e reação. Se você planta coisas negativas, você vai colher coisas negativas. Não tem outra, não tem como correr disso. Né? Então, à medida que esse conhecimento vai sendo divulgado, as pessoas vão entendendo que se passar a perna em alguém, você está criando uma situação que depois você vai ter que corrigir. Enganar, roubar, matar, ser corrupto, qualquer que seja a situação que você criar, depois você vai reencarnar e vai ter que corrigir aquela situação. Aí entra de novo aquela parábola dos talentos, né? Você tem os talentos, utiliza de forma negativa, você fica sem os talentos. Então você tem a inteligência, mas utiliza para enganar, dobrar, criar artimanhas, depois você nasce com problemas mentais, retardo mental, que não tem condição de raciocinar. Se você tem muito dinheiro, dinheiro é talento também, né? E utiliza de forma negativa, você vai contaminando esse setor da sua existência, e na outra existência você pode vir como um miserável, um mendigo, alguém que não tem condição de adquirir fortuna. Não está no seu script daquela reencarnação adquirir fortuna, porque você em outra vida utilizou mal o seu talento, né? Então esses grandes inimigos aí, que é a incredulidade e o fanatismo. Isso o Espiritismo vai esclarecendo bastante aí. Bom, que poderão contra o ascendente da opinião que os repudia, o Espiritismo sairá triunfante da luta, ficai certo, porquanto ele está nas leis da natureza, não podendo por isso mesmo perecer. Observai a multiplicidade dos meios, porque a ideia se espalha e penetra em toda parte. Crede que esses meios não são fortuitos, mas providenciais. O que à primeira vista deverá ser-lhe prejudicial é exatamente o que lhe auxilia a propagação, né? Dentro em breve surgirão campeões que em voz alta se proclamarão tais, entre os de maior consideração e mais acreditados, os quais com a autoridade de seus nomes e de seus exemplos o apoiarão, impondo silêncio aos que o detratem, pois ninguém ousará tratá-los de loucos. Esses homens o estudam em silêncio e aparecerão quando for chegado o momento oportuno. À medida que vai entrando esse conhecimento espiritual, que o ser humano ele passa a perceber que tem as consequências, ele passa a querer fazer a coisa certa,
Porque se o que ele plantar ele vai colher, então ele vai fazer a coisa certa. Não passa mais a perna em ninguém, não engana ninguém, porque ele fazendo isso, vamos imaginar aqui, né? Vamos visualizar. Às vezes a pessoa vai, é sócio, alguém passa a perna no outro, engana, rouba a fortuna, o fulano de tanta tristeza adoece, morre, desencarna, vira obsessor, né? Quando você cria inimigos, você está criando obsessores que vão te perseguir mesmo, né? De acordo com a evolução deles, aqueles que já estão mais evoluídos não querem nem saber disso, mas aqueles que ainda estão apegados à matéria, você prejudicou, você machucou, você roubou, matou, aí eles vão querer descontar mesmo, se vingar mesmo. Então você está criando obsessor quando você cria inimigos. Então, numa situação dessa que você passou a perna, enganou e tal, depois pode acontecer muitas vezes desse espírito reencarnar como seu filho numa vida seguinte, para você poder devolver para ele toda a fortuna, né? Pagar o estudo dele, pagar a saúde, alimentação, né? Criar toda essa condição dele também evoluir, e de tal maneira que vocês aprendam um a gostar do outro também, né? Porque todo mundo tem os seus lados sombra, mas tem o seu lado luz. Qual que ganha? Aquele que você incentivar mais, é que vai ganhar, né? Espíritas, o futuro é vosso, e de todos os homens de coração e devotados. Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso, e agradecei a Deus o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitasteis, e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Felizes do que sucumbirem nessa luta contra a força. A vergonha, ao contrário, esperará no mundo dos espíritos os que sucumbirem por fraqueza. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma, né? O contato com o mal faz que melhor se aprecie as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se entregaria a uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência, e as lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Então, caminhando com isso, abrindo o entendimento, trabalhando no bem, lembra do amai-vos e instruí-vos? Seguindo essa diretriz, a gente está caminhando no lugar certo. Se preparando, se qualificando, porque a espiritualidade hoje, ela precisa de trabalhadores qualificados, pessoas que queiram trabalhar, porque até para poder materializar aqui na terceira dimensão obras de auxílio, precisa ter as pessoas encarnadas que queiram encarar o trabalho, que entendam a responsabilidade, o alcance disso aí. Se a gente ficar esperando, gente, vai demorar muito, já chegou o momento da gente descer em cima do muro e partir para a ação. O que eu posso fazer mesmo? O que eu vou criar aqui para criar oportunidade? Eu vou me unir a qual grupo, a qual equipe que tem mais ou menos os mesmos objetivos para poder desenvolver tal tarefa? Porque se eu não estou dando conta sozinho, às vezes é interessante eu me unir a alguma equipe que tenha mais ou menos os mesmos objetivos, que queira trabalhar também em nome de Deus, né? Auxiliando o próximo. E de certa forma eu vou evoluindo e vou auxiliando a evolução do nosso planeta. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ajudar. As coisas não caem do céu, cai do céu só chuva. E olha lá, então precisa do nosso empenho, da nossa energia. Amai-vos e instruí-vos, né? Ajude a divulgar a mensagem do canal, compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda semana será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro. Dê o seu like, ajude pelo menos com o seu like, facilitando, porque com muitos likes o próprio YouTube passa a indicar o vídeo, né? Assista os outros vídeos do nosso canal.